Damos la bienvenida en el marco de este diplomado de interculturalidad organizado por el Instituto Universitario Sofía. Hoy tenemos este webinar sobre pedagogía de la hospitalidad migración a cargo de la magíster Bruna Cadler, facilitadora, escritora y activista humanitaria. Tiene una maestría en sociología y cambio global de la Universidad de Edimburgo, Escocia, con un enfoque en el desplazamiento forzado y el cambio climático. Ha visitado y trabajado con comunidades de refugiados en Líbano, Jordania, Turquía, Serbia, Francia, entre otros países. Además, es profesora en el posgrado en Psicología y Migración en la disciplina de crisis climática, degradación ambiental y desplazamiento forzado. Es autora del libro Miña Terra Vive en Mí, de la editora Insular, y está a punto de publicar un segundo libro, Hospitalidad, no hospitalidad. Bruna, es una alegría contar contigo, bem-vinda, y te damos el uso de la palabra. Gracias. Gracias, Carla. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Buenas noches. No hablo espanhol, pero compreendo. Então, peço desculpas por estar hoje aqui conversando com vocês em português, porque eu vou me enrolar muito se eu tentar falar espanhol. Então, eu confio mais se eu for no português. Apesar de compreender e arranhar algumas palavras, eu fico bem feliz com o convite, com a oportunidade de estar hoje, nessa noite, conversando com vocês sobre um tema que, para mim, é muito importante, né? No momento em que a gente vive a pior crise humanitária já registrada, né? Então, uma crise sem precedentes, com um número de pessoas que foram forçadas a se deslocar, que cada vez, a cada ano, né, aumenta. Então, nesses últimos 10 anos, a cada registro do número de pessoas que tiveram que sair das suas casas, das suas cidades, até mesmo atravessar uma fronteira internacional buscando refúgio e proteção, vem crescendo. E se a gente colocar a mudança climática e outras degradações ambientais nessa equação, o número é mais alto ainda. Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje para a gente falar de um tema chamado hospitalidade, né? Hospitalidade como ela é comumente, né? A palavra, ela é uma palavra que ela fala tanto sobre quem recebe como quem vai receber, né? Então, ela vem do hospice, e ela é comumente traduzida, né, ou percebida ou entendida como essa relação entre o anfitrião e o visitante. E eu sempre gosto, nessas falas, a gente conseguir imaginar a hospitalidade, a gente, né, na situação de sociedade de acolhida, então, como anfitriões recebendo os visitantes, que são os migrantes, os refugiados, e a pergunta que acho que norteia a nossa conversa hoje para a gente falar sobre hospitalidade, para falar de política pública ou para conduzir essa conversa, é como que a gente pode receber essas pessoas nos nossos espaços públicos e privados. Então, aí a gente vai estar falando de política pública, como é que a gente recebe nas escolas, nos sistemas de saúde, nos sistemas sociais, mas eu acho que principalmente aquilo que me toca mais, como é que a gente recebe no nosso coração, né? Porque a maneira a forma pela qual a gente percebe, a gente concebe esse outro, vai influenciar muito como que eu individualmente vou tratar esse outro, e nós, como sociedades, vamos pensar em políticas públicas, vamos pensar em abordagens e estratégias, em ações para ou fechar fronteiras, ou erguer, né, muros físicos e legais, ou então abrir as portas, né, para possibilitar que essas pessoas venham, acessem segurança, acessem seus direitos e que possam reconstruir as suas vidas. Então, a conversa de hoje gira em torno desses temas, e eu queria deixar bem à vontade, se alguém quiser ligar o seu microfone, intervir, fazer qualquer tipo de pergunta
ao longo, fique bem à vontade mesmo. E eu pensei, então, em contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem, né? E verem por que eu estou aqui, qual que é o envolvimento com esse trabalho. E depois eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da organização que hoje eu coordeno. E aí sim a gente entra, acho que nas questões que talvez tenham mais interesse, né, com relação à temática proposta. Então, eu sou formada, na verdade, minha primeira formação é em odontologia. Eu me formei em odonto, eu trabalhei como dentista durante 5 anos e eu saí de uma cidade no sul do Brasil que chama Florianópolis, que é uma ilha, que é uma cidade com bastante privilégio, com bastante beleza, com um dos maiores índices de desenvolvimento social do Brasil. E eu fui para uma cidade lá no interior do Maranhão, que é um estado que fica localizado na região nordeste do Brasil, bem perto, né, ele fica quase assim na Amazônia Legal, ele não faz parte da região norte. Eu estou falando aqui de geografia, né? Mas só para vocês entenderem que ele fica naquela região mais para o norte, mas ele faz parte de uma outra região e é uma das regiões mais pobres do país, com um dos maiores desigualdades socioeconômicas. Então, quando eu fui para lá, eu encontrei uma outra realidade. Eu fui para trabalhar como dentista e eu viajava muito para regiões mais remotas ainda, e eu encontrei uma realidade de muita pobreza, de miséria, e eu lembro de uma situação em que eu fazia parte de uma equipe médica que viajava para regiões mais remotas para fazer o atendimento de migrantes sazonais. Então, a gente fazia o levantamento de saúde desses migrantes que iam trabalhar nas regiões de minério. E para a gente chegar nessas regiões, como elas eram muito remotas, a gente passava por vilarejos muito pobres, e tem uma cena que eu sempre, que fica sempre muito viva dentro de mim, que eu faço questão de não esquecer, que é a gente passando, aquela região tem 2 estações, o verão que é seco e o inverno que é chuvoso, né? Era o verão, era muito seco, então a gente passava com a van e levantava né, aquela nuvem de poeira, e teve um dia em específico que a gente estava passando e tinha um grupo de crianças, assim, peladinhas, com a barriga bem distendida, e elas estavam correndo atrás da van. E assim, eu vi assim, a pele já coberta com essa camada de pó, e na minha ingenuidade eu fui perguntar para os outros colegas por que essas crianças estavam correndo atrás. E eles falaram com uma certa normalidade, porque eles já tinham internalizado aquela situação, já fazia parte do cenário deles, né, do dia a dia, que elas estavam correndo atrás da van, esperando que a gente jogasse comida pela janela para elas comerem, porque essa era a realidade daquele local, né? Era uma realidade de fome, uma realidade de miséria, e eu fiquei um pouco desnorteada naquele momento, porque eu não sabia o que me incomodava mais, se era as crianças passando fome e eu nunca tinha visto daquela forma, ou se era como que eles já tinham normalizado. Então eu fiquei um pouco confusa até mesmo para mim entender naquele momento, mas eu sei que houve uma decisão de eu nunca me tornar aquela pessoa que iria fechar os olhos numa situação de sofrimento ou de buscar, dentro do meu limite, dentro do meu possível, não normalizar esse tipo de situação. Então, é aí que para mim é uma virada de chave, porque eu vou resumir, né? Então, foi nesses meses que se passaram, eu larguei a odontologia, eu morei um tempo fora do Brasil, em diferentes locais, até que eu fui fazer o mestrado em sociologia e mudança global pela... acho que perdeu a tradução, eu não sei se eu falo mais devagar, se isso ajuda ou não, né, vocês me avisem. E aí foi aí que eu fui fazer o mestrado, já entendendo, porque naquela época a odontologia parou de fazer sentido para mim, né? Então eu sabia o que eu estava fazendo, mas falar de higiene bucal para escovar o dente 3 vezes por dia
depois das refeições, quando eles nem faziam 3 refeições por dia, não fazia mais sentido. Não tinha, não desvalorizando o serviço da odontologia, que é muito importante, mas para mim perdeu sentido e eu queria trabalhar de uma outra forma. E foram alguns anos, né, até entender como que seria esse meu papel. Fiz o mestrado dentro dessa área que foi falado de mudança climática e deslocamento forçado, mas muito envolvida também com a causa síria, porque era um momento em que a guerra estava agravando, e isso era 2014, 2015. Se vocês se recordam, 2015 foi o ano que ficou conhecido como o pico da crise dos refugiados, que tem aquela cena bem emblemática de um menino sírio, o Alan Kurd, que ele, no momento da travessia, né, que ele foi fazer com o pai dele, o barco virou, e tem aquela imagem que é bem emblemática do menino, né, com o corpo frágil na praia, e aí aquela foto chama a atenção, né, do mundo a respeito da guerra, da crise que estava acontecendo, do sofrimento do povo sírio, e foi aqui Angela Merkel abre, né, as portas da Alemanha, e tem todo aquele movimento de cerca de 1 milhão de pessoas, principalmente sírios, iraquianos e afegãos, que atravessaram da Turquia, daquela região, né, da Ásia, para a Europa, buscando refúgio e proteção. Então, esse movimento ficou conhecido como a crise dos refugiados, e o pico, né, de travessias foi em 2015, então, que era a época que eu estava lá. Então, aquilo, eu acabei me envolvendo muito também com a causa síria, mas voltei fiz pesquisa de campo na África do Sul. Eu cheguei na África do Sul num momento muito peculiar, porque tinha uma onda de xenofobia. Então, essa onda de xenofobia, ela foi incitada por um líder Zulu, que é uma etnia sul-africana, que na língua Zulu, né, ele chamava o povo para varrer os migrantes para fora e incitava violência. Então, isso começou uma onda de violência no país. Eu chego bem no dia dessa onda e começo a participar de várias atividades de construção de paz, né, que chama Peace Building. Então, eu vou até as comunidades. Eu estava atuando numa organização de transformação de conflito, que a gente trabalhava justamente nas comunidades onde existia tensão entre a população migrante, que estava chegando. Então, a África do Sul é o maior, o país que mais recebe migrantes e refugiados na África. Tem outros números maiores só de refugiados, mas a África do Sul, então, esse é o que mais recebe. E tinha esse conflito nessas regiões, essa disputa que podia ser manipulada e agravada, né, dependendo do discurso político que incitasse a violência. Então, eu chego nesse momento e depois eu volto para Florianópolis, conheço algumas famílias sírias na cidade, começo a escutar essas pessoas, as mulheres. Então, todo o processo da organização nasce nesses movimentos, né? De entender a importância da escuta, de entender a importância de, no momento em que a gente recebe pessoas refugiadas e imigrantes, é importante criar um espaço de integração, de acolhimento, tanto entre, né, os diferentes grupos étnicos da população refugiada e imigrante, mas também principalmente entre a população e a sociedade de acolhida. E percebendo todo esse movimento que a gente vive de um mundo que fica cada vez mais hostil ao outro, de um mundo que fecha fronteiras, de um mundo que fecha, que ergue muros, que foi isso que aconteceu muito nesses locais de fronteira por onde eu passei, que começa o movimento, né, que surge o movimento da Círculo de Hospitalidade, que busca trabalhar a hospitalidade dessa forma, como eu falei, trabalhar de uma forma muito prática do atendimento à pessoa refugiada e imigrante, viabilizando acesso a direitos, à documentação, ao trabalho, à língua, mas também trabalhando de uma forma mais sutil, que é quando a gente trabalha valores, que é quando a gente questiona e traz espaço, né, cria espaço para esse tipo de reflexão. Como que eu percebo o outro? Como que eu trato esse outro? Que tipo de valores, que tipo de qualidade eu
integro nessa relação entre anfitriões como migrantes e hospedeiros, né? E nós como anfitriões e eles, né? Como visitantes. Qual que é a qualidade dessa relação? É uma qualidade que é guiada por empatia, por compaixão, por amizade, por afeto, ou por outro lado, como a gente vê em muitos locais, uma contração, né, de medo, em que as pessoas se fecham diante do desconhecido. Então, a gente tenta trabalhar, como eu falei, numa dimensão muito prática e numa dimensão um pouco mais sutil, e essa dimensão sutil, ela está muito inserida na forma como a gente faz as coisas, na forma como é conduzido um atendimento, na forma como a equipe se trata. E eu falo isso porque muitas vezes essa dimensão, ela é desvalorizada. A gente quer saber de números, estatísticas, né? E eu posso trazer. A gente quer saber de como que eu implemento uma lei, e eu posso trazer tudo isso, mas eu acho que tem um valor também naquilo que não é visto, mas que é sentido, que ele é tangível num outro nível, né? E isso que eu acredito que é muito importante, porque é como a gente cultiva dentro desses movimentos que eu participo, existe uma coisa que é muito, às vezes, o que eu entendo também, né? De um ativismo que pode ser carregado de uma raiva por uma frustração de uma situação, de uma crise humanitária, de falta, de uma inação política. Dentro do trabalho que a gente faz, a gente busca fazer de uma outra forma, mais de cultivado, cuidado. Então, o cultivo de uma nova forma da gente se relacionar. E essa que é a proposta da organização. Então, falei tudo isso e vou mostrar um pouquinho para vocês um vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais. Esse é um vídeo curto, e mais ao final eu trago um vídeo um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais longo, se a gente tiver tempo. Deixa eu só achar aqui o botão de compartilho. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo estão deslocadas. Perseguições, conflitos e violações dos direitos humanos são alguns dos motivos que levam pessoas a abandonarem seus lares em busca de proteção e de novos começos em terras desconhecidas. 1 em cada 78 pessoas no planeta está em situação de deslocamento. Desde 2016, a Círculos de Hospitalidade desenvolve projetos para facilitar e humanizar o processo de integração de comunidades refugiadas e imigrantes às sociedades de acolhida. Mais de 7.000 pessoas em todo o Brasil já foram atendidas por nossos projetos e iniciativas que buscam gerar oportunidades de aprendizado, renda, conexões e transformação social. Nosso trabalho está organizado em 3 eixos: proteção e integração de populações refugiadas e migrantes e conscientização da sociedade de acolhida a respeito de fluxos migratórios e deslocamento forçado. Reconhecemos e respeitamos o protagonismo de populações refugiadas e imigrantes e celebramos a bagagem cultural e a experiência de vida que trazem consigo. Acreditamos que o outro é parte de nós. E nossa missão é regenerar a cultura de paz e hospitalidade. Participe do nosso movimento pela integração humanizada de pessoas refugiadas e imigrantes. Conheça e apoie nossos projetos e nos siga nas redes. Deixa eu só fechar aqui. Então, de uma forma prática, né, é isso que a gente faz. Existe hoje, como eu mencionei, uma crise sem precedentes. Aqui na América do Sul, ou na América Latina, né, a gente vê 2 movimentos principais. Aqui na América do Sul, a gente vê desde 2018 que começa o maior agravamento, né? Em 2016 já começa o fluxo venezuelano, mas 2018 o número aumenta expressivamente, principalmente para os países vizinhos. Então, quem está
no Equador, se tem alguém na Colômbia, sabe, né? E nos outros países da América Latina também. Antes dessa crise humanitária na Venezuela, a gente também teve o terremoto no Haiti, de 2010, que provocou também um fluxo migratório intenso de haitianos, que até hoje, né, que vai por ondas, mas que até hoje esse fluxo é presente. E também nos países da América Central, a gente vê um movimento muito grande, né, com as milícias, que colocam em risco a vida de muitas pessoas que acabam buscando também, né, melhores condições de vida nos Estados Unidos, proteção e tudo mais. E eu acho que é muito perigoso a gente tentar reduzir esses movimentos migratórios ao migrante econômico, que hoje é carregado por um estigma de que ele vem tirar a minha oportunidade de trabalho, né? Então, acho que é um pouco perigoso, porque tem muito mais nuance envolvido, né? Quando o processo migratório ele é complexo, ele é multifatorial, uma pessoa tomar essa decisão de migrar, né, ou para ela ser forçada a migrar, tem inúmeros fatores envolvidos, e mesmo aqueles que vão de forma voluntária, né, que querem estudar fora, ainda assim fica esse hiato dentro de si, né? Fica a coisa da casa, essa memória afetiva da casa. Agora, imaginem aqueles que é o público que a gente atende, aqueles que são forçados a sair de casa, que eles são forçados, que eles perdem tudo e que eles deixam o seu país ou são forçados a deixar a sua casa, os seus pertences, todas as referências e a buscar refúgio e proteção num local estranho, num país diferente, que fala uma outra língua, que tem outros códigos culturais. É um desafio muito grande, são várias as fronteiras que essas pessoas têm que atravessar, que essas pessoas têm que enfrentar, e a gente, dentro do nosso trabalho, né, busca receber essas pessoas, acolhê-las da melhor forma possível. É uma demanda muito grande aqui no Sul, então a gente acolhe, né, dentro com uma equipe pequena, acolhe e faz aquilo que é possível, sabendo que ainda há muito mais pessoas que precisam de atendimento. E ainda assim existem essas outras barreiras que também são mais, não são tão fáceis da gente atravessar, né? As barreiras linguísticas, a questão cultural, o preconceito, a xenofobia. Então são várias as questões que têm que ser enfrentadas no dia a dia por essas pessoas. E por que eu falo, né, quando eu estou falando desse assunto, ao longo desses anos trabalhando com essa temática e observando que existe esses dois movimentos principais, né? Um movimento como eu falei, de um fechamento de fronteira, então desse medo do outro, do refugiado, do migrante, como uma ameaça, como um problema social. Então, se eu percebo esse outro como uma ameaça, como um problema social, a tendência mais normal é a gente se fechar, é a gente se contrair, a gente se contrai no medo, né? E isso a gente se contrai individualmente, como a gente se contrai socialmente ou coletivamente, ou uma nação que pode se fechar, né, as suas fronteiras. Mas quando, por outro lado, eu pergunto quem são essas pessoas, por que elas estão vindo, se desafia um pouco essa narrativa do refugiado como um problema, como uma ameaça que vem, como é colocado, né? Uma ameaça à segurança nacional, uma ameaça à ordem social. Então, eles veem uma ameaça à herança também cultural, né? Então, eles veem como é o processo, por exemplo, da chegada de muçulmanos em algumas partes da Europa, e um pouco desse mito da islamização, né? Até que ponto isso é verdade ou não, ou a chegada também de outros migrantes com um tom de pele, né? Negros, pardos, um tom de pele mais escuro, que vai mudar a demografia de um local. Então é muito essa mudança, nesse medo dessa mudança demográfica, que também faz com que as pessoas queiram controlar quem entra, quem é bem-vindo e quem não é. Então quem que a gente recebe, quem tem o direito ao refúgio e quem não tem. E
entendendo, né, essas fronteiras, esses muros que são erguidos, que eu acredito que dentro desse trabalho seja muito importante a gente trabalhar com uma pedagogia de hospitalidade. Quando eu falo pedagogia de hospitalidade, eu quero dizer que é esse processo de educar as pessoas sobre como receber o outro, né? Não porque uma lei, ela é importante. Políticas públicas, protocolos internacionais, legislações, elas são extremamente importantes. Colocá-las em prática é sempre um desafio, né? Mas se a gente não educar os nossos corações e mentes, se a gente não educar os nossos filhos, se a gente não educar a nossa sociedade sobre como lidar, como conviver com a diferença, porque a gente está convivendo em mundos, em sociedades multiculturais, em que o diálogo intercultural ele é extremamente necessário, que a sensibilidade, a gente se colocar no lugar do outro é extremamente necessário. E é uma habilidade que eu acredito que ela é... Sim, eu acredito que essa habilidade de dialogar com o outro, de conviver com a diferença, de poder aprender com a diferença, ela é uma habilidade cada vez mais necessária num mundo em movimento com pessoas que se movimentam. Então, pensar em pedagogia de hospitalidade, pensar em práticas, em princípios, em valores que possam guiar como, né? Como que a gente vai acolher, proteger e integrar essas pessoas, mas também compreender o que eu acho que é pouco falado, esse possível medo de uma sociedade que também está sendo transformada. Então, quando eu penso na minha avó, que talvez quando ela viu a transformação, eu sou de Florianópolis, a minha avó nasceu em 1927, ela viu a transformação da ilha e talvez, né, os pais de vocês, os avós de vocês também presenciaram, testemunharam essa transformação do local onde eles nasceram. Isso foi difícil para eles. Então, a minha avó, ela vinha de uma rua no centro da cidade, onde tinha só casas, e ela foi vendo aquela rua, de repente, sendo transformada numa área com prédios, então a casa dos vizinhos foram demolidas, e foram erguidos prédios, ela já não conhecia mais a vizinhança, ela falava que ela não conseguia ver a lua e que aquilo deixava ela triste. Então, são pequenas coisas que a gente pode levar em consideração ao invés de só rotular como xenofobia. E tem casos que é extremamente xenofóbico, é violento, é racista, e a gente precisa, sim, educar, né? Abrir o espaço para o diálogo, para a educação, para que a gente possa prevenir, porque esse tipo de situação ele resulta em atos de violência contra as vítimas de xenofobia, contra as vítimas de racismo. Então, como trabalhar com essa população que está recebendo de modo a evitar, a prevenir, a educar antes que isso se transforme num ressentimento, num medo, e que isso seja depois materializado numa violência, num ataque verbal. Então, esse espaço, né, ele é um espaço muito curto de ação, mas ele é muito importante, e uma das formas que a gente, dentro da organização, entende que isso pode ser feito é num eixo, né, como a gente falou, a gente trabalha em 3 eixos. Então, o eixo da integração e da proteção, que é voltado para pessoas refugiadas e migrantes. Então, a gente trabalha com a documentação migratória, com acesso a outros documentos no Brasil, acesso a direitos, quais são os direitos quando essas pessoas chegam aqui, como acessar os serviços públicos, o que fazer no caso de violação de direitos, no eixo da proteção ainda, acesso à moradia, a tudo que vai assegurar a proteção, né, a proteção material dessas pessoas, então saúde, segurança alimentar, moradia, e no outro eixo também da integração, a gente vai estar falando de aulas de português, empregabilidade, empreendedorismo, acesso à cultura, acesso a lazer, interação, né? Esse espaço de interação da sociedade acolhida e de povos, populações refugiadas e imigrantes, que é muito importante essa troca. E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo da conscientização. Então, não adianta a gente assegurar ou falar para o migrante que ele tem direito, se quando ele bate na porta de um serviço público, aquela pessoa que deveria assegurar esse direito nega o atendimento.
Então, mais que ter leis, é importante a gente ter agentes públicos, a gente ter pessoas que trabalhem com serviços que conheçam essas leis também, para que não haja violação de leis. E esse é muito o nosso trabalho, às vezes, de mediar com essas pessoas para fazer com que elas entendam que a presença do migrante e do refugiado, aqui no Brasil, eu falo, em muitos dos países da América Latina, não é caridade. É lei, é direito assegurado. E quando é um direito assegurado, a gente tem que utilizar de ferramentas para fazer com que essas pessoas compreendam, né? Então, a gente trabalha com conscientização, a gente trabalha com agentes públicos explicando sobre essas leis, explicando sobre como acolher, explicando que, por exemplo, um determinado documento que eles não reconhecem como identidade, o governo brasileiro reconhece que isso assegura que essa pessoa está apta a trabalhar, por exemplo. Né? Às vezes é uma carteira de identidade que é diferente e no banco eles não sabem e por não saberem não abrem uma conta, sem abrir a conta a pessoa não consegue trabalho. Então, às vezes é uma informação que pode transformar a vida de uma pessoa porque garantiu trabalho, um trabalho formal para essas famílias é garantir um sossego, né? Se for um trabalho com aqui no Brasil a gente fala carteira assinada. Então, são esses pequenos detalhes que a gente busca trabalhar na conscientização, esclarecendo, treinando, também levando treinamentos a outros locais. E como eu falei, existe essa outra dimensão, que é de educação também, de educar corações, educar mentes, trabalhar com crianças, com jovens, com grupos, num espaço como hoje, para poder falar sobre essa temática, que é uma temática sensível, para poder trazer, talvez, algumas reflexões sobre que tipo de valor a gente pode agregar para que a gente possa conviver, né? Ter espaços de convivência pacífica, ter espaços de coesão social. Então, essa que é muito a proposta da organização, enquanto a gente trabalha numa ponta, assegurando o direito, a gente também entende que tem que trabalhar num outro lado para garantir que não haja violação de direito. E é claro que é um trabalho que ele só é possível com a colaboração de muitas pessoas, né? Então, a gente trabalha com uma equipe, trabalha com voluntários e trabalha com inúmeros parceiros para que a gente possa levar os serviços, os atendimentos e essa mensagem a outros locais, para que as pessoas possam ressignificar, transformar o seu olhar e que, de repente, ao ouvir uma fala de alguém da equipe, a ter participado de uma atividade nossa, ter interagido de alguma forma, no momento em que ela encontra um migrante, seja num espaço de trabalho, seja num atendimento ao serviço público, ou seja num outro espaço de convívio, ela já possa estar sensibilizada, ela já possa não estar mais, né, contraída naquele medo que se fecha, mas que possa ter um nível de abertura que possibilite uma troca humana, que eu acredito que é uma das principais riquezas, né, dessa convivência intercultural. É o como que o dia a dia, eu vou falar porque é o meu trabalho, a minha realidade, isso pode acontecer de outras formas que não seja num ambiente, né, como esse, mas a convivência com diferentes culturas, com diferentes histórias, nos expande como pessoa, né? Então, expande a nossa forma de ver o mundo, nos possibilita ver o mundo por outros ângulos, nos possibilita ter uma certa flexibilidade de poder navegar diferentes situações com mais leveza. Acho que são várias os benefícios, né, ou as transformações mesmo pessoais que esse trabalho acaba possibilitando. E eu vou, então, compartilhar um pouco para vocês verem um pouco desse trabalho para ficar mais visual, mas, mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode ficar bem à vontade de me interromper e falar. Então,
Passando de novo, né? A gente vive nesse momento, hoje já são mais de 100 milhões com a crise ucraniana, então a gente já ultrapassou a marca dos 100 milhões. Todo ano o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, no Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado no dia 20 de junho, lança um relatório chamado Tendências Globais, que mostra esses números de pessoas que foram forçadas, que estão em situação de deslocamento forçado. E quando, né, os números hoje, esse é o número do relatório do ano passado, mas o relatório do ano passado, ele contabilizava o ano anterior. Então, só no relatório desse ano, a gente vai ter os números de 2022, e 2022 foi marcado pela invasão russa na Ucrânia, então esse número ele está superior a marca de 100 milhões. E deixa eu só... E acho que antes de entrar, né, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com conceitos, o quanto que isso é interessante, mas eu acho que antes de entrar nessas diferenças, né, de imigrante, de refugiado, de deslocado interno, desses conceitos legais que foram estipulados por organismos intergovernamentais em mesas que muitas vezes os próprios refugiados não ocupam, eu gosto sempre de começar com a escrita de um refugiado, como que um refugiado se sente, porque eu acho que ele é um pouco, que traz uma sensibilidade que muitas vezes não está presente nesses protocolos ou nessas convenções, né? Então, essa fala, esse texto, né, ele está escrito num livro chamado Os Deslocados, que é um livro que foi organizado por um escritor vietnamita, que ele saiu do Vietnã como refugiado, como um daqueles refugiados do barco, na década de 70 e 80, e muitos, né, por causa da guerra no Vietnã, e ele foi e buscou refúgio com a família nos Estados Unidos, e ele organizou um livro, e todos os capítulos foram escritos por pessoas que viveram situações semelhantes, por pessoas que, em algum momento na sua vida, estiveram nessa condição de refugiado, né? Então, ele coloca que tornar-se um refugiado é saber, inevitavelmente, que o passado não é marcado somente pela passagem do tempo, mas por perdas. A perda de si, a perda de entes amados, de países, de identidades de si. Então, eu acho eu acho esse texto muito forte, porque muitas vezes no dia a dia do trabalho, a gente pensa muito, né, dentro daquilo que eu faço, desse atendimento para assegurar direitos, mas hoje se fala mais da questão de saúde mental, hoje se fala mais dessa dimensão psicossocial, mas durante um período isso não era tão levado em consideração. Então, em respostas humanitárias, em regiões de conflito, é muito comum a gente ver o Médicos Sem Fronteiras e ver outras organizações médicas que vão estar prestando apoio, prestando serviços médicos às feridas físicas. Mas em muitos momentos essas feridas emocionais, essas feridas da alma acabavam sendo desconsideradas. Hoje a gente já vê cada vez mais, né, a participação também do atendimento psicológico, do atendimento psiquiátrico, da questão da saúde mental em pós-desastre, em pós-conflito e nos processos de integração, que é extremamente importante. E aqui, então, quando a gente pensa em fluxos migratórios, existem 3 tipologias principais, 3 tipos principais, como que esses fluxos podem ser classificados, né? Eles podem ser classificados com relação à distância percorrida, então quando a pessoa sai de um local e vai para um outro local, essa distância percorrida, ela pode ou não atravessar uma fronteira internacional. Então, se um migrante sai de um local dentro do seu país e vai para um outro local dentro do seu país, ele é um migrante interno. Se atravessa uma fronteira internacional, se ele sai do seu país e vai para um outro país, ele é um migrante internacional. Uma outra classificação diz respeito ao tempo. Então, o processo migratório, ele pode ser temporário, e a pessoa sai e ela volta, e a gente está falando até de movimentos cíclicos, sazonais e vários outros.
ou ele pode ser permanente, a pessoa sai do seu país e ela não volta mais. E aí a gente tem uma outra classificação, que é onde entra, né, o foco do nosso trabalho, principalmente, que é com relação à voluntariedade. Então, a pessoa pode sair de forma voluntária, quero estudar fora, quero uma nova oportunidade de trabalho, ela escolhe sair. Ou ela pode estar encaixada num outro ciclo, que é o movimento forçado. Então, guerras, conflitos, violação de direitos humanos, grave e generalizada violência, desastres, mudança climática, todos esses fatores podem desencadear um deslocamento forçado. E aí, dentro desse deslocamento forçado, a gente tem um tipo que é o refugiado, né? O refugiado, então, são essas pessoas que atravessaram a fronteira internacional, então elas já não estão mais nos seus países, porque elas têm medo que a sua vida corre perigo, porque ela pertence a um grupo étnico, a um grupo religioso, social que está sofrendo perseguição. Pode também estar associado outras definições expandidas à questão de conflito armado, de guerra, de violação de direitos humanos. Então, esse de uma forma geral, é como a gente pensa refugiado, ele tem que estar fora do seu país e tem que ter esse medo, né? Existe essa tipologia que eu trouxe para vocês, ela acaba simplificando porque divide dessa forma muito simples, né? O forçado ou o voluntário, e muitas vezes a gente vê que essa divisão ela é mais porosa, assim, ela não é tão simples, e são vários os fatores que fazem com que uma pessoa tenha que sair de casa, ou qual que é o momento que ela vai sair, né? Porque que quando começa uma guerra, tem pessoas que saem no início da guerra e tem pessoas que vão levar 4 anos para sair, para deixar o seu país. Então, são vários os fatores envolvidos nesse processo de decisão, né? Ele sendo forçado ou voluntário. E quando a gente pensa nessas crises humanitárias, aqui eu trago um mapa com 5 crises, que são crises com diferentes características, né? Então, para a gente também entender que crises humanitárias a gente sempre tem que levar em consideração o contexto local, o contexto social, econômico, político daquele local, o contexto histórico, porque nenhuma dessas crises acontecem num vácuo, né? Existe um contexto histórico, existe uma habilidade do país em lidar ou não com a crise que está acontecendo, existe a questão regional e de outros países que às vezes podem interferir e agravar ou evitar uma crise. Então, são várias as situações, mas quando a gente pensa hoje, né, eu vou começar da esquerda para a direita, isso não é necessariamente uma ordem cronológica, né? Então, a crise na Venezuela, ela é um dos fatores principais, mas não é o único, são todas crises complexas e eu não tenho a intenção de falar muito sobre elas hoje, mas é um colapso social e político e econômico, né? Então, esse colapso econômico que leva a uma escassez de produtos, de medicamentos, de alimentos, isso gera insatisfação popular, disputa, polarização dessa sociedade, um certo conflito, e as pessoas começam a migrar. Como eu falei, de uma forma muito simples, é muito mais complexo tudo isso, né? Mas esse elemento de um colapso social, econômico e político, né, de um contexto político que já vinha de alguns anos conturbado, de sanções, de tudo mais. Quando a gente pensa na República Democrática do Congo, que é um país localizado no continente africano, na região da África Central, é um dos países mais ricos em minério. É um país que há muitos anos é disputado, né? Quando a gente pensa em processos de colonização, quando Bélgica, França e todas as outras potências europeias, né, invadem e começam a saquear o continente africano e a dividir, a esquartejar esse continente, isso gera já conflitos étnicos, né, de etnias que foram colocadas dentro de um país, etnias que nunca se relacionaram, às vezes dividir ao meio, assim, com uma linha, a mesma etnia, e de repente ela pertence a países diferentes. E esse é um país muito rico em determinados minérios como coltan, que é muito utilizado, né, em tecnologia moderna,
e esse minério também leva a determinados conflitos, a milícias, e hoje são mais de 5 milhões de deslocados internos, é uma crise que não se fala muito. Quando a gente fala na África, hoje também uma das principais crises que está começando a agravar novamente é o Sudão do Sul, que é o país mais novo que existe, né? Então, a questão dos minérios, a disputa por recursos naturais também gera conflitos. Aí a gente entra na questão síria, que foi aquela que eu trouxe no começo, que a guerra síria desencadeou a pior crise humanitária, né, da atualidade, e também fez com que a gente entrasse mais em contato com essa temática. O Afeganistão, ano passado, com a invasão da Rússia, então também desencadeou uma crise com um fluxo migratório muito rápido. Em poucos meses, eram cerca de 8 milhões de refugiados que já tinham atravessado, e houve uma solidariedade muito grande naquela região que recebe hoje ucranianos. Africanos não, né? Bem pelo contrário, a gente vê um contraste até muito grande de como que a Europa recebe pessoas de outro continente, né? Pessoas africanos ou árabes. Então, existe esse contraste bem grande. E, por fim, aqui, né, a mais à direita, o Afeganistão, que também vem de um contexto da invasão russa na década de 70, então décadas de conflito. O Talibã, que sobe ao poder nos anos 2000, cai e volta de novo, né? E, se eu não me engano, em agosto de 2021, que é conhecido como a queda de Cabul, que é quando o Talibã toma o poder, mas ele já havia ganhado muito território pelo país, né, nessas áreas mais rurais, também gerando um deslocamento de muitas pessoas. E o Brasil recebe pessoas de todos esses países, algumas em número maior, outras em número menor. É claro que hoje a nacionalidade mais presente, né, aqui no Brasil são os venezuelanos, então leva de venezuelanos, mas os outros representantes, né, ou pessoas refugiadas de outros países também estão aqui, e a nossa organização atende essas pessoas, né? Então, nesses últimos anos, como foi mostrado no vídeo, a gente já atendeu mais de 7 mil pessoas de mais de 40 nacionalidades, que vivem em diferentes partes do Brasil, mas a grande maioria é em Santa Catarina, que é o local onde fica a organização. Eu vou passar, porque acho que foge um pouco aqui, calma aí. Só que uma imagem que talvez, né, de um campo de refugiado, uma imagem aérea, esses campos, se vocês estão vendo, aqui são oliveiras. Esse campo muito provavelmente é uma imagem de estoque, mas ele muito provavelmente fica na fronteira entre a Síria e o Líbano, ou mais próximo do Líbano, que é muito comum essas plantações. E esses campos, eles são erguidos assim, da noite para o dia, região de fronteira, região desértica, região que não tem nada, não tem infraestrutura, não tem eletricidade, não tem saneamento básico, não tem esgoto, e é dessa forma, muitas vezes, que essas pessoas vivem. Um campo de refugiados é um assentamento temporário, então ele deveria ser temporário, mas a média de vida de um refugiado num campo é de 22 anos. Existem campos que foram criados na década de 40 e até hoje eles existem. Então, são gerações e gerações de pessoas, né? De famílias que continuam nesses locais, num bolsão, assim, ou numa zona, numa geografia de invisibilidade, de abandono social, abandono político, em que muitas vezes essas pessoas não têm acesso a nada, a oportunidades, e a única coisa que elas têm é uma barraca. Né? Eu já tive em alguns desses locais, já trabalhei em algumas dessas zonas. É uma situação que traz, né, que desperta, claro, muita tristeza de estar num local daquele, e eu falo por eles, né? Porque é muito incerto, ou talvez a única certeza que eles tenham é que ali eles vão permanecer. E que eles não têm mais nenhuma outra certeza nessa vida, né? Então, falar sobre isso acaba sendo também mais relevante, porque a gente fala muito daqueles que chegam, mas a gente muitas vezes não fala daqueles que ficam. E mais de 80% dos refugiados hoje, daqueles números que eu trouxe, eles estão nos países vizinhos à crise.
eles estão em países de desenvolvimento, não existe essa invasão, né, do refugiado em outros locais, como às vezes é colocado na mídia. Bruna, perdón, te interrumpo, soy Pat. ¿Sabés que tendríamos que ir? Sería lindo si hay un momento de diálogo, si alguien te quiere hacer alguna pregunta y ya estamos muy cerca de la hora. No sé sim, si... mas... Es tan sim, interesante escucharte, es tan interesante escucharte, pero por respeto al horario que hemos propuesto, en todo caso después, porque realmente la verdad que uno no se cansa de todo lo que estás diciendo, al contrario, llega al corazón más que a la cabeza todo lo que decís. Es vida, conmueve. Pienso que el gracias es de parte de todos los que te estamos escuchando. Pero digo, en todo caso, como todavía nos queda 1 mes y medio de diplomado, podemos también buscar otro espacio para que sigas compartiendo, porque es muy interesante. Pero por ahí ahora, si te parece, podemos habilitar un momentito que si alguien quisiera hacerte una pregunta, podemos dejar unos 5 minutos, ¿va bien para vos? Sim, desculpa, eu pensei que fosse até as 9. No, disculpa nada, porque nos tenías a todos totalmente... Mas fiquem Aurora. bem, pode ficar bem à vontade. Bueno, pero en español. Bruna, buenas tardes, soy Aurora. Olá, Aurora. Yo vivo en México y durante muchos años viví en una zona donde el tren que le llaman la bestia, que va de América Central del Sur con familias completas tratando de llegar a Estados Unidos. Y tengo la experiencia y digo, bueno, algo muy cortito que pues tú veías, es una ciudad pequeña, se llama Tequila, y alguna vez recogimos a una familia completa, 2 pequeñitos de 3 y 5 años, el papá y la mamá. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Cortou pouquinho, não sei se foi só para mim. ¿Así me escuchan mejor? Ahora sí, hay mejor. Yo no te ¿Hay quería mejor? interrumpir, sí, pero Bueno. Aurora se cortaba. Ajá. Y bueno, mi pregunta muy concreta es que fuimos muy regañados por haberlo. A ver, lo voy a anotar, tal vez. Ajá. Mientras tanto, mientras Aurora escribe la pregunta, veo que Carlos escribió también una pregunta. Si Michelle te la puede leer y traducir, yo la leo y Michelle la traduce. ¿Qué opinión tienes sobre el problema de apatria? Por ejemplo, en el caso de Haití y República Dominicana, que comparten la misma isla, pero sus legislaciones de ciudadanía son contrarias, pues para ser haitiano se debe nacer en Haití, para ser dominicano se debe ser hijo de dominicanos, lo que deja sin nacionalidad a los hijos de haitanos que nacen en la República Dominicana. Posso responder? Bien, sí. Sim, é dos casos mais complicados, né? O caso de pessoas sem pátria, pessoas sem nacionalidade. Não sei se o Carlos quer colocar mais. Então, né, o Carlos traz essa questão da República Dominicana e do Haiti, e tem outros exemplos também. Um exemplo, em alguns países, se os pais não são casados e se o filho é fruto de um relacionamento onde não há um matrimônio, né, onde não há um reconhecimento religioso ou ali civil, o filho não pode ser registrado. Ou então, se nasce, tem determinados países em que se a criança nasce, ela não pode ser registrada.
Dentro da área que eu trabalho, é claro que a gente entende isso como uma violação de direitos humanos, né? Que toda pessoa deveria ter direito, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, porque a gente sabe que a forma como o mundo hoje é estruturado, se não houver um documento, um papel que, né, que tem ali o teu nome, é como se tu não existisse. Então, essas crianças, essas pessoas que vivem dessa forma, acabam vivendo num limbo legal, num limbo social, sem conseguir, muitas vezes, ter acesso ao mais básico, né, com relação à educação, e vivem, muitas vezes, em locais invisibilizados. O Brasil, ele concede a nacionalidade brasileira quando é reconhecido essa situação de apátrida. Então, é possível, o Brasil facilita em muitos contextos, né, a vinda para cá por meio de vistos humanitários, e se essa condição de apátrida ela é reconhecida, então a pessoa recebe a nacionalidade brasileira para assegurar que ela tenha uma nacionalidade, que ela tenha o direito de exercer a sua cidadania, de ter acesso, né, àquilo que a gente muitas vezes nem valoriza tanto, ou não sabe o quanto que faz falta quando não existe esse reconhecimento. Mas é uma grave, na minha opinião, assim, é uma grave violação de direitos que tem repercussão muito pesada sobre essas pessoas e coloca elas numa situação de muito mais possibilidade de exploração, de violência e de várias outras questões. Gracias, Bruna. Gracias, muy claro. Lo que te decía antes, Aurora, era que ellos recogieron a una familia, familias que van de paso y que están en una situación muy vulnerable. Tristemente, la población del pueblo en general los percibe como una amenaza. Escucha sus historias, los motivos por los que dejan sus países y concluyen que en esa situación harían lo mismo. Entonces, lo que ella te pregunta qué hacer, digamos, porque ¿hay algún protocolo para ayudar a las familias? Porque fue criticada ella por hacer eso, por ayudarlos. ¿Se entiende? Uhum. Sim, em muitos locais, eu não sei assim, qual que é o contexto do México, né? Então são duas situações, assim, eu conheço aquilo que é retratado na mídia. Quando eu falo que eu não conheço, é porque eu nunca estive lá para poder ver de perto e poder entender melhor, né, as nuances e tudo mais. Mas existe duas coisas que acontecem hoje, né? Aquilo que eu falei dessa narrativa onde refugiados e imigrantes são tratados e retratados como um problema, como uma ameaça, e isso significa que muitos países, como existe já na fronteira dos Estados Unidos e do México, na fronteira da Hungria e da Sérvia, Marrocos, que eles erguem muros para tentar prevenir ou barrar fisicamente ali que essas pessoas atravessem, né? Porque isso é visto, a travessia dessas pessoas, a chegada dessas pessoas é visto como um problema, como uma ameaça. Então, existem esses muros. Existem muros legais, em que um refugiado que está numa situação de guerra, que está num conflito, a hora que eclode um conflito, o mais comum é que o passaporte dessas pessoas, o visto dessas pessoas seja cancelado. Então, existem várias restrições legais, ou essa questão, mesmo que o Carlos trouxe, né, dos apátridas. Então, dessas muralhas legais que não permitem que pessoas sejam reconhecidas como pessoas, que seus direitos humanos sejam reconhecidos e valorizados ao ponto, então, de haver outras inúmeras violações. Então, essas são duas tendências. E existe uma outra tendência que é muito comum, que existe nos Estados Unidos, na Austrália, em algumas das regiões da União Europeia, que é aquilo que a gente fala da externalização de fronteiras. Então, os Estados Unidos externalizou a fronteira dele, então não fica mais exatamente na fronteira entre os Estados Unidos e o México, ela está dentro do México, que o México que hoje processa muito desses pedidos de asilo. Por quê? Porque eles querem fazer de tudo para evitar que as pessoas coloquem o pé nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, porque a partir do momento que eles colocam o pé lá, eles vão ter direitos.
É muito mais fácil de violar o direito quando ele está num terceiro país, né? Que é prevenindo isso. E esse processo, esse mecanismo todo que eu estou falando, ele é legitimado por um outro processo que é criminalizar a existência do refugiado. E essa criminalização, ela também vem com essa punição, então cria-se centros de detenção. Se a pessoa atravessa, cria-se essa narrativa do refugiado, do migrante ilegal. Ninguém é ilegal. Então cria-se isso, coloca-se esse estigma, muitas vezes em alguns canais de mídia, né, do refugiado que é o criminoso, ou que está invadindo, associando sempre a uma imagem pesada, negativa, quando vários estudos mostram o contrário, que a presença de refugiados e imigrantes aumenta a produtividade, contribui com o desenvolvimento social e cultural. E um outro mecanismo para isso, que eu acredito que é esse que a Aurora esteja falando, existe a crítica de ajudar, mas existe um processo de criminalização da ajuda humanitária. E ela é principalmente em locais onde, quando eu falo criminalização, a gente vê diversos trabalhadores humanitários sendo presos. Tem uma série no Netflix que chama As Nadadoras, que conta a história de duas irmãs sírias, a Sara e a Yusra. E uma delas, elas voltaram para ilhas gregas, elas eram nadadoras, e nas férias elas buscaram refúgio na Alemanha. Elas ajudavam, uma delas, eu não lembro agora se era a Sara ou se a Yusra, ajudava a resgatar as pessoas. Porque quando é feita a travessia, é aqueles botes cheios, os botes viram. Então, elas ajudavam e uma delas foi processada e ela corria risco de ser presa. Quando eu estava na fronteira da Sérvia e da Hungria, aquela região é muito tensa, né? O leste europeu tem regiões no leste europeu que é muito tenso. E era um processo que estava acontecendo da criminalização. Então, a gente estava lá, eu trabalhava num campo de refugiados, que ele não era reconhecido pelo governo, ele ficava bem na fronteira mesmo, né? Assim, E a gente, quando ia... E é uma loucura, porque a gente, quando ia distribuir comida, a gente tinha que ir para a floresta, porque a gente não podia distribuir comida no campo de visão dos oficiais ali de imigração. Porque se eles nos vissem, a gente corria o risco de ser presos. Porque é o processo de criminalização, então, onde ajuda, a entrega da comida está sendo criminalizada. Ou então aquele que ajuda, ele é julgado porque tu está ajudando pessoas que... Aí vem todo aquele estigma, né? De que eles são criminosos, tu não sabe de onde é que eles estão vindo. Então, sempre de tentar associar a essa figura de um medo, né? E quando uma população está com medo de uma outra, é muito mais fácil de dividir essa população, de manipular, de explorar, de dominar, né, por determinadas, né, por um grupo hegemônico ou por uma elite política. Então, isso também tem determinados fins políticos que interessam, tanto que a gente vê, né, eu não queria trazer isso, mas a gente vê determinados países, ou até o movimento da saída do Reino Unido, da União Europeia, né, ele foi muito manipulado pela questão de migração. Então, hoje a migração é um dos temas que mais polariza debates políticos. Qual que é né, o posicionamento? A gente está falando de uma crise humanitária, ela deveria transcender qualquer debate político, porque a gente está falando de uma pessoa que está passando fome, de uma pessoa que está numa situação de ameaça, ela está sofrendo ameaça. Não é necessário. Então, a conversa não deveria ser se é proibido ou não distribuir comida. A conversa deveria ser qual que é a melhor nutrição que essas pessoas podem receber. Isso que isso que deveria ditar o tom da conversa. Eu acho que quando eu trago no começo que não é somente falar sobre estatísticas e números, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre conceito, estatística, lei, tudo isso porque eu me eduquei para isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender o que deve nortear essa conversa. E por isso que eu comecei falando que é como entender a pedagogia de hospitalidade com essa pergunta de como que eu recebo o outro nos espaços públicos e privados, porque isso é importante, mas principalmente nesse espaço privado aqui, né, no espaço íntimo do nosso coração. Porque como a gente percebe o outro influencia a forma que a gente trata esse outro. E eu falo isso no tema de refúgio e imigração porque é o tema que eu trabalho. Mas se a gente for pensar
populações indígenas, populações pretas, comunidade LGBT, pessoas em situação de rua, todos os grupos que são minorizados, existe um estigma sobre eles. E quando a gente olha, pode ver, muitas vezes a gente está, dependendo do local onde se anda, tem pessoas em situação de rua pedindo. A nossa primeira tendência, se chega alguém assim no carro, é fechar o vidro, porque a nossa primeira tendência é esse medo, é atravessar a rua. Isso acaba sendo uma inclinação nossa de fazer, muitas vezes consciente ou inconsciente, mas aqui a proposta é que a gente possa refletir esse olhar, porque é tão difícil olhar na pessoa no olho de uma pessoa que está sentada no chão pedindo esmola. Dói, por isso que a gente evita. Por isso que a gente desvia o olhar. Porque quando a gente olha, a gente tem que fazer alguma coisa com essa situação. E esse fazer algo, que eu acho que é o grande chamado do momento. Eu acho que cada um deve encontrar dentro de si aquilo que faz sentido. E não precisa ser aquilo que a gente pensa que é uma causa grandiosa. Às vezes é isso, às vezes é uma troca de olhar, às vezes é uma gentileza. É uma conversa, é uma escuta. Não precisa parar tudo para trocar de profissão, para se dedicar a uma causa social. É como que a gente traz essas pequenas qualidades, esses pequenos gestos no dia a dia. Isso gera um movimento de transformação interior que repercute fora também. Então, acho que se eu tivesse alguma coisa para falar hoje com vocês, de compartilhar, seria acho que criar esse espaço de reflexão, né? Eu trago isso dentro da temática de refúgio e imigração, mas eu espero que a mensagem possa transcender para outros campos também, que não fique só dentro desse aspecto que eu trouxe hoje, né? Porque acho que é o grande... Faz sentido para mim se vocês saírem dessa conversa e puderem, de repente, num determinado momento, lembrar daquilo que foi falado e ter uma interação diferente com uma pessoa, ter uma interação diferente consigo, né? Porque muitas vezes a gente é tão hostil com a gente mesmo. Então, que a gente comece esse movimento, né, aos poucos, e que isso sim possa ser revertido num trabalho, numa área de interesse, mas acho que o mais importante é que esse momento em particular que a gente vive, ele pede por ação. Ele pede por essa transformação, porque a gente vive muitas crises. E essas crises nos convidam, são um chamado, né, para a gente despertar essa compaixão, essa solidariedade, esse olhar mais sensível que nos faz tanta falta de resgatar esses valores, né, que a gente fala que são esses valores humanos, mas que parecem que cada vez mais estão distantes de nós. Gracias, Bruna. Gracias, gracias. En nombre de cada uno de nosotros. Y es tal cual como vos lo dices. Justamente uno de los objetivos de este diplomado es cambiar la mirada frente a cualquier otro que me pasa al lado y que es diverso, simplemente porque es otro humano, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que nos proponemos, ¿no? Desde lo pequeño, porque nosotros podemos cambiar ese metro cuadrado, y haciendo ese cambio seguramente van cambiando esas prácticas culturales grandes. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, pero más que nada tu compromiso en el día a día, y bueno, y si estamos acá es porque también tenemos esta vocación al cambio. Sí. Bien, ya veremos en todo caso en otro momento para que nos puedas acompañar hasta antes de que termine el diplomado. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y te acompañamos a la distancia en esta bellísima tarea. Eu que agradeço, pessoal. Muito buenas noches, muchas gracias. Seguimos caminando juntos. Chao, gente querida, nos vemos el sábado en clase. Chao, chao.